E aí você conheceu o Álvaro também, você já falou que foi na faculdade, né? E aí vocês se conheceram e tal. Como é que você, como é que você e ele tiveram essa ideia do canal, do Meteoro? Como é que surgiu isso? Que eu já vi ele contando que você foi fundamental, né? Como é que surgiu? Foi assim, eu e o Álvaro, a gente se conheceu na faculdade, né? Ficou uns 10 anos Hum, afastado, assim, foi se reencontrar 10 anos depois, assim, né? E aí a gente estava num momento assim, eu trabalhando com cinema, dando aula, tal, e ele vinha de um projeto que era o projeto da prefeitura de Curitiba, né? Ele trabalhou coordenou ali as redes sociais da prefeitura de Curitiba, num momento que foi muito bem sucedido ali, né? Eu posso elogiar porque ele não está aí para dizer não elogie, né? Vou elogiar. É, enfim, assim, só que o problema de trabalhar com a comunicação, né, no setor público é esse, né? Acaba a gestão, acaba o projeto. Então ele tinha acabado de encerrar aquele projeto e estava naquele momento assim entre empregos, né? Sem saber, assim, ele gosta de falar assim, estava pensando assim, o que eu vou fazer? Volto para o jornalismo local, vou fazer outra coisa da vida, o que faz? E aí hum. a minha forma de contar a história, eu fiz o que professores de arte fazem, assim, né? Ele dizia assim, eu queria desenhar, mas não sei o que fazer com isso. Catei um monte de material, falei, vamos desenhar, vamos fazer isso daí. Podia fazer vamos fazer as animações, vamos, né? E aí a gente foi fazendo junto, né? Ele desenhando, aí fazia a voz, né? A gente ia criando, né? Essa coisa, primeiro com animação, né? E a animação Sim. tem vários motivos assim da gente trabalhar com animação no começo. O mais técnico a gente não tinha nem câmera. Então, e além de não ter câmera, a gente tinha vergonha Caramba. também, né? Não tinha assim, essa perspectiva de eu vou aparecer falando, né, na internet. Então Então a gente vocês não tinham aquela coisa do Glauber Rocha, né? Que é uma câmera na mão e uma era ideia. só ideia na cabeça, era um Era só computador, ideia na cabeça. era só ideia na cabeça e um computador em cima da mesa, né, para poder editar. Então, assim, a gente começou com um microfoninho, arranjei um microfoninho, vamos fazendo tal, do jeito que dava. E aí a gente ficou um bom tempo nisso, né? E muita gente fala assim, em 2018, isso foi em 2017, né? Em 2018 vocês começaram a falar de política. Na verdade, isso não está bem correto, porque a gente estava falando de política desde o começo. Quando a gente está falando de cultura Sim, e está falando, destrinchando os assuntos, e falando de filosofia, de história, a gente está falando de política já, né? Não está falando dos exatamente. acontecimentos políticos, né? Factuais e tudo mais, mas já está falando de política. Aí chega 2018, enfim, o Brasil vai tomando o rumo que foi tomando, né? E a gente vai pegando na veia do jornalismo, assim, né? A gente começa a falar sobre a comunicação, que é sempre um norte, assim, né? Do que a gente estava fazendo. E aí foi meio que natural a gente começar a falar do que estava rolando, do que estava acontecendo, e foi ficando cada vez mais factual. Veio a cobertura da CPI da Covid, que para a gente também foi um ponto marcante, assim. E nesse meio tempo, perdão, nesse meio tempo a gente teve uma virada que foi aparecer, né? Que foi um pouco motivada, e eu vou ter uma dívida de gratidão com os haters do canal, assim, sabe? Com o pessoal da extrema direita aí, que queria expor a gente e tudo mais, e não, eu vou mostrar a vocês. Eu falei, tá bom, já que vocês vão mostrar, então vamos aparecer. A gente estava lançando um livro, vamos aparecer, a gente aproveita, já faz o lançamento do livro, e, mano, facilitou horrores pra gente, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, porque aí liberou a gente para fazer outros tipos de produto. A animação demorava muito, era muito custosa, não conseguia abordar todos os assuntos. A partir do momento em que a gente começou a se permitir aparecer, também veio a pandemia, o que tecnicamente deu também algumas possibilidades para a gente de fazer live em casa, né, e conseguir trabalhar com equipamentos um pouco mais leves, porque todo mundo estava fazendo isso, né? Então a gente aproveitou essa oportunidade assim para ir explorando outros tipos de produto, e aí a coisa foi abrindo, né? Nem lembro mais a E pergunta. foi maravilhoso. Que era como surgiu, né, a ideia do meteoro, como é Ai, que ele foi. verdade. Engraçado que você falou, você tocou no assunto da pandemia, e na pandemia era o que me aliviava a vida, era a internet e os canais, entendeu?
E o Meteoro foi um dos que eu mais consumi também. Consumi muito Meteoro e consumi muito também Galãs Feios. Só que Galãs Ah, Feios era só aquela live ali, tá? O Meteoro ele produzia muito mais, vinha muito mais vídeo, assunto e tal. Então eu consumia bastante e vou te dizer que era uma coisa assim, porque eu fiquei, Ana, sem sair de casa mesmo. Fiquei só em casa, só eu e os meus cachorros. é, Não te entendo. tinha um ser humano. Ser humano, para mim, só tinha online. Né? Eu te entendo. Então, era o que me aliviava bastante. Poxa, as lives, porque a live você via, então era como se a pessoa estivesse ali te fazendo uma companhia, né? Tinha muito isso. Muita gente me fala isso, Xanda. Ah, vocês faziam companhia pra gente durante Fazia. né, o isolamento e tal. Eu falo, gente, era o contrário. Eu também estava buscando companhia ali. A gente ficou num isolamento muito sério. Minha mãe, na época, fazendo um tratamento de câncer. Então, assim, todo mundo na família levando muito a sério o isolamento, muito a sério a questão da pandemia. Então, assim, era uma coisa muito tensa, eram momentos muito tensos, assim, para mim, especialmente. E fazer a cobertura da CPI da Covid me deu essa oportunidade também de falar com outras pessoas que estavam sentindo a mesma coisa e acompanhando junto comigo, assim. Então, eu também senti a companhia dos outros fazendo, sabe? É, Ana, é muito interessante essa coisa, porque você falou duas coisas aí agora, porque assim, na época, a CPI da Covid, inclusive, eu acompanhei com vocês, e um grupo de professores que eu faço parte, todos acompanhavam com o Meteoro, a CPI da Covid também. E aí a gente, no grupo, depois a gente ia comentar os comentários do Meteoro, entendeu? A gente comentava a CPI e comentava os comentários também, era ótimo. Mas, assim, o engraçado como é que é isso, né? Porque além de vocês fazerem companhia para quem está do outro lado, e você também se sentir com companhia, você falou do tratamento da sua mãe, Hum, e aí eu me lembrei disso, porque eu me lembro que foi dito que estava com gente na família, que você estava cuidando e tal, não sei o quê. Então, veja o nível de. Porque a gente está aqui conversando hoje, mas sim. porque por um acaso eu também fui para a internet, também estou no canal e a gente está conversando. Mas imagine o nível, a quantidade de gente que também soube na época, então cria realmente uma conexão com você, cria uma intimidade com você, uma pessoa que você nem conhece, a pessoa cria, né, além de conexão e intimidade, cria uma empatia também, cria uma relação mesmo, né? E eu acho isso Isso é super importantíssimo, Xanda. interessante. Eu acho isso fundamental. Eu sei que tem os seus limites, tem suas questões, tipo, a gente cria uma intimidade, mas as pessoas nunca sabem exatamente o que é que você está passando, o que está acontecendo, e às vezes a Sim, gente tem essa impressão de que tem mais intimidade do que tem. Mas, por outro lado, é algo que eu considero fundamental como um elemento do jornalismo. Também, de entender que o jornalista é pessoa, de que o jornalista ele tem uma família, o jornalista ele tem um interesse, ele tem suas vontades, suas subjetividades. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem, tem a abobrinha latindo, sabe? Tem essas questões todas que o jornalismo tradicional se acostumou a ocultar, para que o jornalista parecesse uma sim, máquina de passar informação e fingir que essas informações poderiam ser objetivas, que é uma coisa uma coisa engessada, perigosíssima, né? engessada e com um propósito de fazer parecer que aquelas informações são absolutamente imparciais e objetivas, que é uma coisa que não existe. Esconde a Sim. subjetividade por trás do homem branco de terno, boa noite, muito sério, num cenário muito sério. Então, particularmente, eu faço questão de não ser assim, né? Que é para que fique evidente também que é um humano que está dizendo aquilo e deve ser tomado como algo que está sendo dito por um humano. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.